Olá, eu sou Daniela Tonholha, sou advogada, sou professora, mestre e doutora em educação, sou vice-presidente da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB Federal, leciono para médicos há 17 anos pela Faculdade Unimed e faço defesa desses profissionais, tanto na esfera ética, civil e penal. Nós estamos aqui com esse curso de ética médica, um curso breve, bem objetivo, que vai trazer informações preliminares para que vocês compreendam essa ética médica, mas um curso completo, porque nós vamos passar por todo o código de ética. Esse curso, então, está sendo oferecido no Congresso de Ortopedia, Traumatologia e Medicina Esportiva de Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Vamos buscar aqui vídeos de 15 minutos, bem objetivos, mas, como eu disse, passando por todo o conteúdo. Então, vamos lá. O código de ética, ele vai nascer, né, antes mesmo dos conselhos de medicina, né? Então, nós vamos ter aí essa série de códigos aqui que foram escritos, tá? Por que eu digo escritos? Porque nós já tínhamos uma ética médica. Você vê aí que o primeiro código que vai ser registrado lá no site do seu Conselho de Medicina, o CFM, é o de 1929, um código de moral médica. E aí nós tivemos, então, 31 e 45, chamados de deontologia médica, que são os direitos e os deveres dos médicos, né? E foi nesse de 45, então, que a gente veio ter ele reconhecido dentro do Decreto-Lei 7.955 de 45, que é justamente o decreto que vai, né, como o próximo slide aí registra para vocês, vai instituir os conselhos de medicina. Então, você veja, nós vamos ter a ética sendo construída, né, bem antes. Em 45, a gente tem esse decreto que institui o conselho e reconhece, então, o valor, né, desse código de deontologia médica, desse mesmo período, e a partir daí, então, você começa a ter o código de ética como uma norma estabelecida, né, no sentido jurídico mesmo, né, e não só uma regra moral, né, uma conduta aí dos costumes apenas, tá? Então, você passa a ter, então, todos esses códigos, né? Então, tivemos de 53, 65, e aí, então, você passa a ter os códigos sendo feitos a partir de 84 como resoluções. Então, vamos entender aqui algumas questões, tá? De ordem jurídica que vão implicar na ética dos profissionais médicos, para que você, então, saiba como lidar com o seu conselho, o que esperar do seu conselho de medicina, né? E quais são realmente as suas vocações, né? As vocações que eu digo do conselho, tá certo? Então, como o conselho foi instituído em 45, apenas em 57 ele foi convertido pela Lei 3.268 em uma autarquia. O que isso significa, tá? Então, adiantando aqui, imagina a estrutura de Estado que nós temos, um Estado tripartido, entre poder executivo, legislativo e poder judiciário. Essa ideia, né? A gente fala que os poderes são independentes e autônomos entre si, mas eles são o Estado, né? Cada um no seu papel é o Estado, os três juntos são o Estado se constitui dos três, né? E aí, então, você vai ter que nós temos funções típicas e atípicas para cada um deles, né? O que são essas autarquias, né? Que é o que vem constituir, então, caracterizar o Conselho de Medicina. Nós vamos ter a noção disso no Decreto 200 de 1900, Decreto-Lei 200 de 1967, tá? Que vai nos dar toda essa estrutura administrativa do Poder Executivo, tá? Então, ele vai dizer para a gente que a administração pública ela é direta e indireta. Então, você fala em Poder Executivo, né? A função típica dele seria o quê? Em palavras simples, executar, mas a gente fala administrar. Então, a gente fala administração pública. E essa administração pública ela é direta e indireta. E ela é direta e indireta na medida em que você tem, na administração pública direta, os serviços, né, que o Estado tem que desempenhar, tem que cumprir e prestar para toda a população, para a qual aquele poder foi criado, né? Então, a administração pública ela vai descentralizar alguns serviços típicos, criando a administração pública indireta. A administração pública indireta, portanto, ela é um poder descentralizado que tem
conforme o Decreto-Lei 200 de 1967, essas 4 figuras jurídicas aí, que são as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. No caso, então, o que seriam as autarquias, né? As autarquias, conforme descrito na regulamentação, são um serviço autônomo criado por lei, esse é um detalhe muito importante, cada autarquia tem a sua lei de criação, né? Com personalidade jurídica, responde ela própria, né? Vamos imaginar aí você processando o conselho, você processa o conselho, você não processa outro órgão do Estado, né? Você não processa o presidente da República. Então, um patrimônio e uma receita próprios, né? E para quê? Para executar atividades típicas da administração pública que requeram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Quer dizer, então, que o Conselho de Medicina foi criado para essa função típica, quer dizer que o Estado tem a função primordial, entre várias, né, enquanto Poder Executivo, de fiscalizar a sua ética médica enquanto profissional da medicina. Não apenas, tem várias outras profissões que o Estado entende que é necessário. E ele faz isso, a princípio, em defesa do próprio cidadão, dos pacientes. Todos somos pacientes, né? Então, ele faz isso em defesa desse cidadão. Mas, eu preciso do Estado defender o cidadão do médico? Não, não é isso. É do mau médico, né? Do médico ruim, do médico antiético, que, portanto, vai colocar, muitas vezes, em risco a saúde e a vida das pessoas, tá? Então, nesse dever de fiscalizar a ética, também é dado ao Conselho o dever de criar essa ética, de construí-la, de fiscalizá-la e de aplicar a norma ética e, portanto, né, se for o caso, punir o médico que venha a ser condenado nessa esfera. A gente tem que lembrar que o mesmo ato que um médico pratica, ele pode ser passível de uma análise não apenas da responsabilidade ética, mas de uma responsabilidade jurídica, tanto na área civil quanto na penal também. Tá? Então, falando aqui da responsabilidade ética, a gente também pode entender, ou já posso antecipar para vocês, que nem tudo que é ilegal, ou melhor, nem tudo que é antiético é ilegal, mas pode ter certeza, tudo que é ilegal é antiético. Então, a gente vê que a ética, ela extrapola a própria lei, impondo muitas vezes para você o dever de agir ou deixar de agir de determinada forma, que às vezes nem a própria lei vai especificar isso. E aí a gente tem que analisar cada caso aí de cada regulamentação para entender o limite da legalidade disso, né? De forma que, quando você, então, está ali no exercício da sua profissão, né, desempenhando as suas funções, você tem que estar atento às normas éticas. E você vai ver lá no site do Conselho de Medicina, ele te permite uma consulta, você vai ver a quantidade de resoluções além do Código de Ética. Então, o seu Código de Ética é uma resolução, tem poder normativo, e por isso o próximo tópico, tá? Mas veja bem, ele faz resolução para diversos outros assuntos, o que não significa que ele já tenha regulamentado a ética de tudo que existe na medicina. Tem muitos pontos que ainda estão em aberto, né? Não foram devidamente desdobrados. Então, ele faz isso, o Conselho faz essa regulamentação através, então, dos atos normativos, os atos administrativos normativos, que no caso do Conselho são as resoluções. Mas eu até exemplifiquei aqui para vocês, nos atos administrativos, os de natureza enunciativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que é a essência, por exemplo, dos pareceres. Nós, dentro dos atos administrativos, eu vou explicar melhor para vocês, tá? Dentro dos atos administrativos, você tem atos de diversas naturezas, mas nos importam aqui os de valor normativo e enunciativo. Normativos, resoluções, enunciativos, pareceres. O que isso quer dizer? Quer dizer que se um determinado assunto, né, uma situação concreta médica, foi analisado num parecer, mas você não tem uma resolução estabelecendo que você deva agir assim ou assado, então aquele parecer, ele é enunciativo porque ele expressa uma visão, uma interpretação do conselho, mas ele não te vincula, ele não te obriga. Você está obrigado a acatar as resoluções.
E as resoluções, elas vão gozar de um princípio aí, que é dos atos administrativos, que é de presunção da legalidade, né, da veracidade do ato, e, portanto, se é da legalidade, ele tem que ser obedecido. Então, quer dizer que se você vislumbrar da leitura de uma resolução do Conselho, que essa resolução está me parecendo um pouco abusiva, eu não tenho certeza, me parece que está demais, está me restringindo demais uma liberdade que, de repente, a Constituição me garante. Às vezes tem uma resolução que você fala, gente, mas isso, eu não tenho uma liberdade profissional, não tenho uma liberdade científica, isso aqui não está muito restritivo. Esse questionamento pode existir? Pode existir, mas ele tem que ser feito pelas vias jurídicas, né, competentes para isso, tá? Então, sim, o Conselho pode cometer abusos ou mesmo errar na maneira dele de regulamentar? Pode. E isso é passível de questionamento em juízo, normalmente, tá? Bom, por que eu coloquei aqui a relação entre as normas e coloquei as leis e os atos administrativos? Porque esses atos administrativos, que são a maneira do Conselho de Medicina regulamentar a sua ética, eles não são leis propriamente ditas, eles têm um valor de lei. Por quê? Porque eles têm um poder de coagir o cidadão, no caso os médicos, a agirem daquela maneira que está ali regulamentada. Como? Através do processo ético-disciplinar. Então, o conselho tem esse poder. Então, se ele diz, se você falhar nisso aqui da nossa ética, você vai ficar suspenso por um período X, ele tem esse poder. Ele tem o poder de suspender a sua inscrição, de te proibir de trabalhar. O Estado dá esse poder a ele. Assim como a lei. Se a lei fala que determinado ato é crime e que cabe pena de prisão, o Estado tem toda uma estrutura para exercer esse poder, processar essa pessoa, condenar, transitar em julgado, cumprir a pena. E se a pessoa espernear, ele pega e coloca lá dentro da cela. E ninguém pode fazer nada pelo princípio aí da presunção dessa presunção não, porque depois do devido processo legal, né, está tudo realmente legitimado. Bom, então isso é para dar uma breve noção mais superficial da diferença entre o ato administrativo e a lei. Então, os atos administrativos, eles não podem ir contra, expressamente ir contra uma lei, né? Então, se uma lei mais genérica, que dificilmente você vai ver uma lei especificando muitas questões médicas, ela diz que pode uma coisa, se tivéssemos uma lei que dissesse o médico pode fazer isso, você não poderia ter uma resolução do conselho que dissesse, mas não pode, só que não. Né? Então, ficaria aí conflitante, porque é o ato administrativo que se submete às leis. Então, nós temos aqui na Constituição de 88 essas espécies de leis que são feitas lá no Poder Legislativo. Eis a grande diferença entre as leis e os atos administrativos. É que as leis são as normas escritas feitas lá no Poder Legislativo. E os atos administrativos são normas escritas feitas no âmbito da administração pública e não no Poder Legislativo. Então, no caso, o Conselho só vai fazer a norma para a qual a lei autoriza. Qual? A construção da ética médica. Então, você tem que observar a ética médica. Você vai ver que o site do Portal Médico, que é o site do CFM, ele te dá subsídio de pesquisa, né, por temas, por número, enfim, por regional, por conselho regional, para você, então, consultar as normas, né? Então, se você tem dúvida de alguma conduta sua, dá uma olhadinha lá no Código de Ética e nas outras resoluções. Por quê? Porque ali pode ter alguma coisa específica que vai te esclarecer melhor como agir em determinadas situações. Né? Você tem normas diversas dentro do Conselho de Medicina, às vezes protocolos, né, em determinadas especialidades para determinados atos médicos. Então, quando o Conselho faz isso, é porque ele já teve tantas questões que foram trazidas para ele que ele acha melhor regulamentar. E, como eu disse, não significa que ele já regulamentou de tudo. E nem significa que todas as regulamentações estão absolutamente coerentes dentro de um sistema complexo. Eles têm que, de certa forma, ter uma permanente revisão desses conteúdos, né? Então, compreenda essa importância, né, de saber o que esperar e como se comportar diante do conselho, né? Você não vai ser representado pelo Conselho de Medicina, o Conselho de Medicina não vai defender o seu direito a determinada condição contratual ou a determinada remuneração. E aí nós vamos ver, a partir de agora, nós vamos para o Código de Ética e vamos ver
ali tópico por tópico do Código de Ética, por isso eu digo assim, as aulas são de 15 minutos, então força a gente a ter um excesso de objetividade, mas vai ser completo porque nós vamos passar por todo o Código de Ética, né? Trazendo essa noção para vocês. E vocês vão ver, então, que o que está ali disposto, ele vai te falar muito mais dos seus deveres do que dos seus direitos. E quando ele fala dos seus direitos, então, ele está te dando uma noção daquilo que você pode reivindicar. Mas, quando ele te diz os seus deveres, ele está dizendo, cumpra-os, porque senão, na minha fiscalização, eu vou te punir, eu vou te processar e eu vou, então, te punir, né? Então, ficamos aqui com uma breve noção introdutória, né, e um históricozinho também breve do Código de Ética e dessa ética médica que temos neste momento, que vai interferir diretamente no seu exercício profissional. E no próximo vídeo, então, a gente já começa com o Código de Ética, ok? Então, muito obrigada e vamos passar, então, para o próximo vídeo.